Boa tarde, meu nome é Yara, eu sou enfermeira do setor de regulação da atenção primária da Secretaria Municipal de Montes Claros e eu vou falar um pouco sobre como acontece a regulação das vagas para a atenção primária. A regulação, elas são várias, né? E ela se divide nos níveis de atenção. Existe a regulação para atenção primária, a regulação para atenção secundária, a regulação para cirurgias, regulação para oncologia, mas hoje nós vamos focar mais no assunto da atenção primária. O município de Montes Claros dispõe de um sistema, através do programa Mais Saúde Digital. Esse sistema é o sistema Viver. É claro que o programa é o Mais Saúde Digital e o Viver é quem nos fornece a base. Nesse sistema, nós juntamos, né, nós congregamos a questão de contratos, parcerias, prestação de serviço, formulação das vagas, das agendas, que na atenção primária nós vimos a preencher. Mas o que mais nos interessa é o fluxo. Como é isso? O SUS, ele prevê a universalização, a integralização do atendimento, não é verdade? Então, como que o sistema nos ajuda a alcançar os preceitos do SUS? Uma vez que as vagas são distribuídas através de um agendamento automatizado, e ele se distribui por toda a cidade de maneira instantânea. Como que isso acontece? Existem filas. Essas filas, elas são supridas por solicitações através do PSF. O Programa Saúde da Família, né, a equipe Saúde da Família, ela recebe esse paciente, acolhe esse paciente, que no nosso caso nós vamos chamar de usuário, porque no sentido de prevenção e promoção à saúde, ele é o ator principal, né? Ele é o agente principal. Então, recebemos esse usuário, acolhemos esse usuário de acordo com a necessidade dele, ou a queixa, ou simplesmente a necessidade que ele vai apresentar devido à faixa etária, devido à condição, como por exemplo gestante. E aí nessa acolhida vai gerar a necessidade ou de um encaminhamento para o especialista ou de exames que compõem o atendimento, que compõem a assistência a esse paciente. Recebido esse encaminhamento, ele é digitalizado. Como que isso acontece? O encaminhamento que já é conhecido do SUS, encaminho Dona Joaquina ao serviço de angiologia. Ao encaminhar, o médico vai decidir se ela é eletiva. O que significa eletiva? Eletiva é aquele paciente que não apresenta gravidade, ou seja, ele não encaixa nos preceitos para urgência ou para muita urgência. Então, ele fica como eletivo. Ah, não, Dona Joaquina vai receber, através da anamnese, através do exame físico, a classificação de urgência. Então, ele vai também, né, deixar isso claro no encaminhamento e no momento de colocar no sistema, ele vai poder atribuir ou a essa solicitação de exame ou a esse encaminhamento ao especialista a classificação de urgência. Porém, se o quadro dela pode evoluir para um momento hospitalar, para uma assistência mais grave, aí a gente vai classificar como muita urgência. Esses critérios são estabelecidos pela assistência de medicina mesmo. A própria equipe vai discutir o caso, o grau de risco, o grau de agravamento. E aí ele vai ascendendo nessas classificações, de eletivo para urgente e para muito urgente. Na fila, aparece aqui para a gente na secretaria, primeiro, os muito urgentes, com a classificação em vermelho e as informações de agendamento, depois os urgentes e depois os eletivos. A fila ela é automatizada, como eu falei no começo. Então, o que acontece nesse momento? Nós colocamos a fila para ser resolvida. Ela pode ser resolvida dentro de 500 solicitações, 1000 solicitações, depende do tamanho dessa fila. Nesse momento, nós atendemos ao preceito de universalização do SUS, quando a fila ela é atendida por ordem da chegada desse paciente até a fila, dessa solicitação na fila, ou é atendida pelo grau de gravidade. E aí a gente está protegendo o sentido da equidade, atender diferente aos diferentes, não é verdade? Então, se a pessoa tem mais necessidade, se ela precisa ser atendida mais rápido, ela vai receber essa classificação adequada e aí o agendamento dela automatizado, o sistema vai perceber que ela é muito urgente pela classificação atribuída pelo PSF,
ou urgente, e aí vai agendá-la mais rápido. Como que funciona o núcleo regulador aqui na secretaria? Além de fazer o controle dessas filas, né, que é o controle de qualidade dessas filas, com que qualidade essas solicitações são colocadas na fila, traçamos o perfil epidemiológico das unidades, né, quais filas têm maior consumo de vagas. Também é importante saber que a unidade de saúde, como atenção primária, ela classifica o paciente como eletivo e como urgente. Yara, como que isso passa a ser muito urgente? O médico, o enfermeiro, né, geralmente o médico pela organização do SF, atende esse paciente, verifica os critérios e encaminha ele como muito urgente. Mas a própria equipe não pode colocar essa classificação. Para isso, nós temos um médico regulador que trabalha aqui dentro da Secretaria Municipal de Saúde, que avalia esse quadro. E aí ele vai julgar se esse paciente vai se tornar muito urgente na fila e assim ele vai ser atendido primeiro do que todos os outros, ou se ele vai se manter como urgente, ou se ele pode até mesmo rebaixar-se na classificação, tá bom? Isso através do e-mail com a descrição clínica, tudo direitinho, para que o médico aqui possa avaliar. Através do momento que o médico avalia, ele muda de classificação e com a automatização das filas, a gente só dá autorização e ela começa os agendamentos, tá bom? O núcleo regulador é responsável pelo agendamento das solicitações e pelo controle da qualidade das solicitações. O que quer dizer isso? Hoje nós temos um processo de higienização das filas, através de critérios que são colocados na solicitação, como, por exemplo, o paciente não precisa mais do procedimento, ou o paciente ele pode estar inativo porque mudou de município, ou o paciente não tem a quantidade de dados suficiente para fazer, para conseguir acessar essa consulta, porque nós entendemos que, a fim de tornar a consulta o mais eficiente possível, o paciente precisa chegar com o máximo de dados possíveis, né? Então, a solicitação ela precisa estar com justificativa muito bem elaborada, os dados do paciente precisam estar casando, né, com os dados reais, número de telefone, CPF, cartão nacional do SUS, para garantir o acesso. Porque uma vez que é colocado no sistema um paciente sem telefone, se ele for agendado, como que ele vai ser avisado? Como que ele vai acessar ao serviço de saúde? Então, não será possível. Então, nós aqui no Núcleo Regulador, né, antes chamávamos, como mostra o slide, central de agendamentos, mas vai mudando, né? Assim como o Programa Saúde da Família, ele vai mudando, se adequando, a fim de transmitir, através de uma nomenclatura, a melhor transparência em relação às nossas atividades. Então, feitas as classificações adequadas, o processo de qualidade das solicitações, também existe o fornecimento das vagas, né? Os prestadores mandam vagas através de um contrato pré-estabelecido por outros setores, e aí é fácil a instalação do serviço, a instalação dessas vagas, o controle, por exemplo. Vamos supor que hoje, analisando a fila de cardiologia, identificássemos que a maior parte da população que aguarda consulta são crianças com idade entre 4 e 8 anos de idade. É responsabilidade do núcleo regulador transmitir essa informação para a coordenação, para a diretoria, a fim de que a contratação dos profissionais ela seja condizente com a nossa demanda, com a necessidade da cidade, né? Então, isso também responde ao perfil epidemiológico. Olha, grande parte da demanda de cardiologia da nossa cidade é infantil. Então, as nossas contratações ou a nossa negociação com o profissional que nos atende precisa ser com crianças. E os exames que criança demanda, a atenção ambulatorial que criança demanda. Dessa maneira, nós recebemos a necessidade do paciente do ESF e nós fazemos com que ela tenha o melhor desfecho possível. Lembrando sempre que a função do Programa Saúde da Família, da Estratégia Saúde da Família, é prevenção e promoção à saúde. Então, nós precisamos prevenir e promover a saúde do paciente a fim de que esse agravo ele não ascenda, né? ele
ele não caminhe para uma atenção ambulatorial, para uma atenção de nível terciário, para que ele não agrave, certo? A fim de gerir melhor a nossa cidade, a fim de gerir melhor os gastos com a saúde e principalmente protegendo a saúde da população. Eu vou passar rapidamente por alguns slides que dizem de maneira mais específica como que funciona o nosso sistema, né? Eu passei pelo todo do assunto, né? Como que funciona o núcleo regulador. E aí agora eu vou passar por alguns dados que vocês vão relembrar o que eu outrora falei sobre o funcionamento do núcleo regulador. O núcleo regulador, ele recebe as solicitações de encaminhamentos e pedidos de exame, certo? Tudo isso começa quando lá na unidade de saúde o paciente é adequadamente cadastrado, justamente porque o sistema, ele prevê que vai encontrar esse paciente para comunicar o agendamento, para que esse paciente possa acessar o serviço de saúde que ele necessita. Algumas informações são imprescindíveis desde a instalação, lá em 2018, do sistema, através do programa Mais Saúde Digital. Nós temos telefone, raça e cor, endereço campo a campo, a situação, se é ativo, né, óbito, se é ativo, estrangeiro, se é ou não, tem a questão do cartão nacional do SUS, tem a questão também de estar preenchido o CPF, tudo isso para que tenha a melhor qualidade de agendamento possível. Aqui estão marcados alguns campos, acompanhando o cursor, a situação, né, ativo, inativo, óbito, a raça, cor tem uma numeração e sua respectiva classificação. Aqui vai ter o município de residência, o endereço campo a campo, número de telefone, como vocês podem ver aqui é um exemplo em que tem um código sem o número de telefone, o sistema ignora, não agenda. E a unidade de referência, cartão nacional do SUS e CPF. É necessário que tudo esteja preenchido corretamente, a fim de que o sistema tenha qualidade ao encontrar esse paciente e avisar. Quando o PSF vai solicitar um exame ou encaminhamento, o que é crítico? Data mínima de agendamento, profissional específico, especialidade, tipo de atendimento, justificativa, priorização e observação. Por que é importante data mínima de agendamento? Porque é importante a gente saber que tem alguns tratamentos que precisam, por exemplo, usar uma medicação por um período para depois vir um retorno ou um exame. Então, esse mecanismo, ele favorece para que seja agendado um exame somente quando ele pode ser realizado. Porém, é uma realidade comum a quase todo o nosso país, que a quantidade de pessoas atendidas é muito grande. Então, se a fila é muito grande, necessariamente por um raciocínio lógico, a data mínima não é tão importante assim, porque a gente vai lembrar do aporte de vagas para o número de pessoas na fila. Novamente, entra o núcleo regulador fornecendo esse apoio às equipes, recebendo as ligações, olha como que está tal fila, eu preciso colocar a data mínima para ter essa previsão de agendamento. Todo esse amparo às unidades é feito também pelo núcleo regulador. Profissional específico. Esse fator era muito utilizado quando agendávamos retorno em outra época. Como eu mesmo falei antes em alguns momentos anteriores, qual que é a intenção do PSF? Promover a saúde do usuário e prever acometimentos de saúde de maneira a poder prevenir, né? Munir o paciente, munir o usuário de instrumentos, ferramentas para prevenir os acometimentos de saúde. O profissional específico, outra hora, foi usado para retornos. Se o paciente foi atendido por um profissional, ele vai passar por um retorno por esse mesmo profissional. Mas como o PSF ele é porta de entrada, não justifica. Nós não agendamos retorno. Então, o retorno não precisa ser mais colocado profissional específico, porque por raciocínio a gente só agenda a primeira consulta do paciente. Todo o demais transcorrer é agendado no próprio ambulatório em que esse paciente foi atendido, no seu primeiro atendimento. A especialidade. Quase todas as nossas especialidades, ela tem o nome de geral. Cardiologia geral, pneumologia geral, pediatria geral. Porém, tem algumas especialidades que têm
outras, né? Tem outras subespecialidades, que nós chamamos ginecologista, por exemplo, CBO, especialidade ginecologista pré-natal de alto risco. Para essas especialidades que têm filas diferenciadas, que têm outras subespecialidades, vamos chamar assim para ficar mais fácil, também o núcleo regulador dá suporte às unidades, especificando para elas quais subespecialidades tem dentro de ginecologia, quais subespecialidades tem dentro de ortopedia, que, por exemplo, conta com ortopedia ombro, quadril, joelho. Tipo de atendimento. Se é primeira consulta, novamente, eu falo que antigamente nós tínhamos um sistema de retorno regulado pela Secretaria de Saúde. O retorno é regulado pelo ambulatório que já atendeu o paciente na sua primeira vez, a fim de garantir que o atendimento tenha continuidade. A justificativa, ela é um campo de preenchimento livre, onde o médico ou o enfermeiro vai poder redigir, né, vai poder digitar à mão livre, sem texto pré-determinado, qual que é a condição em que ele encontra o paciente, a fim de que a atenção, novamente, tenha continuidade, para que o médico que vai atender, ele possa perceber quais são as condições em que o paciente chegou para ele no primeiro momento no PSF. A prioridade, como a gente já havia falado, é aquela classificação muito urgente, urgente ou eletivo, que necessita ser colocado pelo PSF, porque é ele que entende as condições do paciente, né? É ele que entende o paciente inserido na sua família, na sua comunidade. E mais tarde a observação, que é um outro campo, e que vai também se descrever não só a situação do paciente, mas a situação em que ele foi atendido, se foi um acolhimento da SF ou se foi um atendimento eletivo agendado. Todos esses campos, eles estão mais ou menos destacados aqui, tá vendo? Unidade solicitante, CBO, profissional, o atendimento. Nos dados do usuário é possível colocar o número do prontuário e achar o paciente. Nos dados da agenda, o tipo de atendimento é importante, primeira consulta. O procedimento pode ser uma consulta médica, pode ser diagnóstico de especialidade, pode ser ultrassonografia. E esse é o campo de profissional executante que nós não utilizamos mais. Tanto que ele está em cinza, porque ele não é mais necessário, posto que a Secretaria Municipal de Saúde, através da atenção primária, é porta de entrada. Então, nós só agendamos a primeira consulta. Aqui é uma extensão, né? Para que se veja, por exemplo, se fosse feito um tipo de serviço diagnóstico de especialidade, onde se encontram alguns exames, dentro de ultrassom, ultrassonografia, dentro de radiografia simples, outras radiografias. É uma organização mais administrativa dos exames. Yara, como que é feito a resolução da fila? O sistema Viver, que é hoje o sistema que nós operamos, ela conta com uma aba chamada classificação da fila de espera por procedimento. Tem ela por procedimento e tem por serviço. Por procedimento é quando eu quero um procedimento específico dentro de um serviço. Radiografia de tórax dentro de radiografia simples. Porque senão teríamos que ter várias filas específicas, e são inúmeras. Imagine só quantas radiografias nós temos, ou quantos tipos de exame de análise clínica nós temos. Para não ter que rodar uma fila específica para cada exame, existem os serviços. E aí alguns deles são resolvidos por serviço, porque são maiores, né, um número grande de procedimentos, ou então é por procedimento mesmo, como se fosse uma consulta. Essa é a aparência da nossa página, né? Ela distingue entre tipo de serviço, tipo de procedimento, a unidade solicitante. Nós aqui na Secretaria, a fim de garantir a universalidade da assistência, nós não colocamos qualquer unidade. Nós não priorizamos aqui se é o Major Prats, se é o Acácias, se é o São Judas. Não, nós não colocamos. Então, o que nós respeitamos? A gravidade do caso e o momento em que o paciente foi inserido na fila. Aqui mostra o quão importante é para a gente que o cadastro do paciente esteja bem feito. Porque, por exemplo, todos esses campos em amarelo
fora esse aqui que é apenas um ícone, né, para acessar a solicitação. No mais, se não estivessem preenchidos adequadamente, ia atrapalhar e impedir o agendamento. Esse é um fluxo rápido, né? Eu vou ler para vocês, porque algumas letras ficaram pequenas, mas eu vou ler para poder acompanhar com vocês. Atendimento ao paciente é a porta inicial do ESF, que pode ser o atendimento do paciente que foi até a unidade ou do ACS em suas visitas de rotina. Aqui, a recepção de encaminhamentos e pedidos de exame, novamente, pode ter sido porque o paciente foi até a unidade ou porque o ACS buscou esses encaminhamentos que vieram de outro tipo de atenção privada, por plano de saúde, alguma coisa assim. Verificação de classificação. Tanto aqui está presente no encaminhamento, quanto aqui o médico da estratégia de saúde da família vai julgar esse paciente através do conhecimento prévio que ele tem sobre esse paciente. Feita a classificação, vai solicitar via sistema, vai solicitar como eletivo ou urgente. Para solicitar como muito urgente, precisa mandar e-mail para a regulação e vai acompanhar mensalmente ou de acordo com a rotina que a unidade estabelecer, qual que é a evolução desse agendamento. Por que é acompanhar? Nós não temos um número fixo de vagas para todos os procedimentos de maneira igual. Nós temos, é claro, um aporte maior de vagas de um dado procedimento e um aporte menor de vagas para outro procedimento. Então, o caminhar da fila, ele deve sempre prever a observação desse paciente na estratégia de saúde da família. Porque vamos supor que a fila de radiografia tivesse um baixo aporte de vagas. Então, esse paciente que ele está agravando, ele vai precisar da classificação de urgência ou da classificação de muita urgência. Como eu ia falando, desculpa a interrupção, o acompanhamento mensal, ele prevê que esse paciente ele precisa ser atendido dentro da necessidade dele, conforme o aporte de vagas que nós temos. Vamos supor que a fila ande devagar, que a fila seja agendada no ritmo menor, por exemplo, por causa de período de férias de alguns profissionais. Isso pode interferir na saúde do paciente. Isso tudo, o núcleo regulador dá suporte às unidades de ESF. Se a unidade percebe que esse paciente está tendo uma ascensão na fila muito lenta para o estado de saúde que ele apresenta, entra em contato com o núcleo, a gente dá o reflexo da fila e aí a classificação é feita também para que esse paciente não evolua para uma situação grave, meramente por estar aguardando a classificação mais adequada. Tudo na saúde não pode ser engessado, precisa atender à necessidade de cada paciente. Reavaliar, caso seja necessário, como eu acabei de falar, confirmar a presença desse usuário, caso o agendamento aconteça, e, diante também do agendamento, informar e instruir o paciente. Todas as solicitações que chegam até o ESF através do sistema Mais Saúde Digital Viver, por exemplo, se for um exame que precisa de preparo, vai estar lá todo descrito esse preparo. Se é uma consulta, vai estar lá descrito endereço, horário, para que esse paciente seja instruído da melhor forma. Precisa levar os exames anteriores, lá também vai estar descrito. Em caso de desistência maior do que 48 horas, o ESF, ele não precisa avisar o núcleo regulador, ele só cancela esse agendamento, retorna esse paciente para a fila, que é o instrumento que o Viver nos fornece, e aí essa vaga vai ser reaproveitada para o próximo da fila, né, para o próximo agendável da fila. Caso essa desistência ocorra com um prazo menor do que 48 horas em relação ao momento da consulta, então o ESF avisa o núcleo regulador para que o núcleo regulador faça o agendamento do próximo paciente agendável, porém avisam através de telefonema, através de contato com a unidade, porque pode ser que não saia nos relatórios também fornecidos na nossa base de dados do Viver a tempo, certo? O acompanhamento das solicitações, como eu acabei de falar, são relatórios.
Quando se preenche essa tela, o ESF ele tem acesso a tudo que foi agendado entre o dia 15 de dezembro, como está aqui o exemplo, a 11 de dezembro, ou pelo período de resolução. Isso depende da organização da unidade. Dá para ver os agendados, os transferidos, os cancelados, os faltosos, através da situação, e aí é só definir a unidade. Como nós temos UBSs que tem muitas unidades, né, tem 2, 3 ou até 4 equipes de saúde da família, destaca-se aqui qual é a equipe que vai gerar o relatório nesse momento, e aí é obtido através do sistema todos os agendamentos dos pacientes, para que possa fazer a entrega, a instrução, para que ele acesse o serviço de que ele precisa, tá bom? Essa aqui é uma continuidade da mesma tela. Aqui, mais uma vez, é a descrição das nossas classificações, como eu falei para vocês. Existe o eletivo, o urgente e o muito urgente, sendo que o eletivo e o urgente é a própria unidade de saúde da família que atribui ao paciente. Muito urgente é só através de e-mail, para que o médico regulador ele possa prever, né, qual que é o melhor curso que esse tratamento vai tomar, de acordo com o que dispõe o município, certo? E como realizar, por exemplo, alguns instrumentos, como empregar alguns instrumentos que são fornecidos pela nossa base de dados. Existe agendamento direto, por exemplo, é através dessa tela. Yara, o que seria o agendamento direto se você acabou de falar de fila? Mas existem muitas coisas que não tem fila. Por exemplo, o ambulatório do Centro de Reabilitação Física, ele agenda retorno através do agendamento direto. Disponibiliza vagas e aí o PSF tem acesso para que Dona Maria, que consultou em fevereiro, março, abril ou maio, com os exames prontos, ela possa passar pelo mesmo médico. Mas nós temos, por exemplo, o serviço de leishmaniose, que também tem o agendamento direto. Nós temos atendimento de pediatria, que também é por atendimento direto, né? Caso a criança não possa esperar na fila, tem também esse agendamento, tá bom? Exames como citopatológico também é agendamento direto, enfim. Tudo que não necessita de fila, que não faz sentido ter fila, porque, por exemplo, o aporte de vagas é maior do que a necessidade, o agendamento vai ser direto. Aqui é só exemplificando, né? Nós temos para leishmaniose, enfim. Yara, como que foi montado o Viver com tudo que o SUS cobre? Através do nosso sistema de informação, né, o DataSUS, nós temos a tabela SIGTAP, que é o sistema de gerenciamento da tabela de procedimentos, medicamentos, OPM do SUS, tá bom? Essa tabela é de acesso geral, tá? Não é difícil, e aí acessando a tabela unificada, você vai ver ali todo o grupo de procedimentos que o SUS cobre. Vamos supor que preenchêssemos no grupo procedimento clínico, 2 fisioterapia, forma de organização, nós acharíamos esses 3 procedimentos, que são os códigos através dos quais o SUS faz o faturamento, faz a organização financeira para aporte do serviço. Aqui o procedimento ele aparece todo destrinchado, como que ele é pactuado, do que se trata, forma de custeio, o valor para o SUS, né? E dessa maneira é possível consultar para solicitar, tá bom? Existem outras formas de agendamento que não são pela atenção primária, mas eu vou passar rapidinho, que são as APACs, que são agendamentos de procedimentos de alto custo, tá bom? Outros setores podem falar mais a fundo sobre isso. Essas são as fichas, né? Que certamente dá para encontrar em qualquer SF disponibilizada para solicitar procedimentos especiais, como ressonância magnética, tomografia, atendimento multidisciplinar ou até cirurgia letiva, como é esse formulário aqui apresentado, que é para consulta W, que é como nós chamamos as cirurgias aqui na Secretaria de Saúde, tá bom? E aqui são alguns pormenores, né, da consulta W, que não é o assunto da atenção primária. O fluxo,
que é recebido aqui na unidade, na Secretaria de Saúde, tanto pelo malote quanto através do setor de protocolos, a documentação toda, que também é responsabilidade da saúde da família acompanhar o paciente. E eu termino dizendo que a importância desse serviço é a organização. Hoje o paciente, ele tem, em Montes Claros, ele tem acesso à saúde, ele tem acesso aos serviços de saúde, garantindo os preceitos do SUS, através da organização, através da administração correta das vagas, através do controle das vagas. E eu entendo que o SUS, por ser um conjunto, né? Por ser o aporte de conjunto de leis, que humaniza, que envolve todo o processo de saúde do indivíduo, por vezes, a gente se sente uma gota. Mas eu gosto de lembrar das frases da Madre Teresa de Calcutá, que se não fosse essa pequena gota, o mar sentiria falta. Não é verdade? Eu agradeço a atenção, era sobre isso que eu vim falar, e espero em outras oportunidades também poder contribuir sobre o processo de trabalho em saúde do Núcleo Regulador do município de Montes Claros.